galera, boa noite. O programa de hoje vamos falar sobre tecnologia, startups, empresas que estão em desenvolvimento, o mundo empreendedor e também, claro, vamos falar de tecnologia do 5G que está chegando no Brasil, já chegou, muitas cidades já estão utilizando e você precisa saber um pouco mais porque isso vai transformar tudo que a gente sabe sobre internet. Antes de falar do nosso convidado, temos que falar, claro, dos nossos patrocinadores. Temos, claro, a nossa parceira forte desde o início, a Biostratos. Acho que é a maior rede de cosméticos do Brasil. Então, se você tem interesse em vender, realmente utilizar os seus produtos, entre em contato com eles. Tem aí o arroba aí no Instagram, tem o site também, você pode entrar em contato para poder saber mais, certo? E, claro, também tem que falar de parte de investimentos. Estamos aqui falando também da Wise, uma das maiores parceiras da BTG. O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina, então não é fraco, não. Então aqui estão com a gente, aproveitaram esse projeto nosso, realmente insistiram e viram o quanto é importante estar realmente juntos de pessoas que desenvolvem o conhecimento financeiro. Então se você tem interesse também, o Instagram dele também tem realmente a parte de educação financeira, é bem bacana. E se porventura você tem interesse, você trabalha no setor de investimentos, trabalha realmente no mercado financeiro e tem interesse em abrir um escritório, também é possível. Então, a Wise está expandindo, está em vários estados, então vale a pena também você entrar em contato. Beleza? Então, sem mais demora, sem mais delongas. Igor Mesquita, tamo junto, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu aceite. Costumo dizer aqui que todo convidado que eu trago aqui são pessoas que trabalham muito, que realmente têm a agenda cheia, e você não é diferente. Então, parabenizar por você pelo trabalho que vem fazendo e agradecer por você estar aqui com a gente. Então, se apresenta aí pro pessoal, essa câmera aqui é sua, essa aqui é da gente, aquela ali fica centralizada em mim, então fique à vontade, você está em casa. Maravilha, amigo. Obrigado, Vitor. Obrigado pela lembrança nesse espaço aqui que tá tão bacana, tanta gente boa do nosso estado que tá vindo para cá, né? Contar um pouco da sua história de empreendedorismo, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como eu vim lá do mercado tradicional, entrei nessa parte de tecnologia, contar um pouquinho dessa trajetória e vamos deixar bem livre aí, né, para o que quiser. O nosso propósito aqui sempre foi, então, todo mundo, acho que o telespectador, quem acompanha a gente há um tempo, percebe que os nossos temas são variados, a gente traz e sempre focando em pessoas que construíram alguma coisa, que formaram alguma coisa, independentemente de facilidade, de viés político, se é de direita, se é de esquerda, eu gosto de trazer pessoas que construíram alguma coisa, que realmente que fizeram por merecer, fizeram um nome. Então a gente já tive personal trainer, nutricionista, gente que trabalha com cerimonial, gente que trabalha com tecnologia, que fala de dinheiro, então assim, bem diversificado para isso. E o grande objetivo de eu, naturalmente que você é uma pessoa de casa, ele é padrinho de casamento meu, eu sou padrinho de casamento dele, mas o objetivo aqui meu é o seguinte, a gente falar de tecnologia de startups, que é um assunto que está em voga, muita gente conhece, mas às vezes não sabe realmente aprofundar, e a gente queria abordar um pouco isso aí também, principalmente porque você é local. Você é daqui de Natal, você empreendeu aqui, construiu suas várias empresas aqui. Eu queria que você falasse um pouco disso aí também, mas trazendo também dessa parte tradicional que foi a sua vida. Seu dia a dia, onde é que você estudou, como é que você se formou, como é que foi essa sua trajetória aí até hoje? Sim. Até chegar nesse momento atual, né, trabalhando com startup, com tecnologia, tem uma longa história aí por trás, né? Como eu disse, eu vim do mercado tradicional, essa história ela começou até antes mesmo de eu nascer. Eu tô com 33 anos, nasci em 88, mas em 84 foi quando meu pai abriu uma empresa, um centro automotivo, que é a Carbox, é uma empresa que já existe aí há quase 38 anos. Poucas empresas em Natal, né, conseguem ter essa longevidade, né? Realmente é muito difícil. E isso foi graças ao empenho mesmo, ao dia a dia de estar sempre focado e trabalhando muito dentro do negócio. E foi um negócio familiar que depois de algum tempo meu irmão entrou primeiro, meu irmão mais velho, alguns anos depois eu. Com 17 anos eu comecei... Aquela sequência natural de o pai tá trabalhando em alguma coisa e os filhos vão entrando realmente no mercado junto com ele, vai aproveitando essa trilha, né, que você vai, é normal. Exatamente. Uhum. E eu iniciei com 17 anos lá na Carbox, inicialmente lá na loja que meu pai trabalhava mesmo, já para ser pupilo mesmo e aprendendo as coisas. E em 2008, que 3 anos depois, mais ou menos, a gente abriu uma outra unidade, né, uma outra loja, na qual eu fiquei 100% administrando, né?
E aí minha vida mudou, foi a primeira grande mudança, de várias aí que a gente vai falar, mas minha vida mudou bastante porque o grau de responsabilidade aumentou muito, e comecei a liderar 5, 10, 15, depois, daqui a pouco 20 pessoas, isso muito jovem, mas foi um aprendizado fantástico, passei na Carbox aí quase 13 anos, e durante o tempo que eu estava na Carbox, eu também fazia algumas experiências de empreender por conta própria. É porque, assim, eu me coloco no seu lugar também, porque a gente que começa no mercado de trabalho tendo uma figura para se espelhar, né, um pai, um familiar, alguma coisa que você vai trilhando, querendo ou não, dá uma vontadezinha de você ter algo seu, né? De você ter esse braço. Então, era isso que você fazia. Então, por mais que você seguisse uma trilha tradicional, mas você tinha essa experiência, assim, tinha essa vontade de empreender por fora, algo meio que seu. Aí, o que é que você começou? Aí, em 2014, eu abri uma distribuidora de autopeças. Lógico, pequenininha. Comecei focando em um determinado segmento. E aí foram boas experiências e também alguns aprendizados com erros, né? É natural. Que a gente acaba cometendo. Mas foram esses erros que também fizeram chegar nas soluções tecnológicas que a gente tem hoje. Comecei lá em 2014, começou muito bem, num nicho bem específico ali, a gente com clientes meio que certos e fazendo compras quase just in time, estava com um capital de giro rodando bem redondo. E aí eu tomei a decisão de abrir uma loja física grande, aluguei um prédio, fiz reforma, contratei mais gente, investi muito em estoque. Da forma tradicional, né? Exatamente. Empreender gente, isso lá em 2016, mais ou menos, 2017. E aí o meu custo fixo foi lá para cima. E também, principalmente, a questão de estoque, né? Autopeças tem uma particularidade muito grande com relação a outros segmentos. A gente tem hoje no Brasil 20 mil modelos de veículos circulando aqui em território nacional. 20 mil carros diferentes. 20 mil? 20 mil modelos diferentes. E para cada um desses modelos tem 50 mil peças que só servem exclusivamente naquele determinado carro. Então, para você ser muito relevante no mercado de autopeças, você tem que ter um big portfólio. E aí, eu lá empolgado, começando, cada vez comprando mais peças, e o estoque lá inchando. E eu comecei a notar que de 15 pessoas que apareciam no balcão, uma eu tinha peça, as outras 14 eu não tinha. Por mais que você tivesse um estoque gigantesco. Por mais que eu tivesse cada vez mais injetando dinheiro em estoque. Mas às vezes uma demanda muito específica você não conseguia. Exatamente. É totalmente diferente, por exemplo, de, sei lá, vou dar exemplos bestas aqui. Uma loja de suplemento. Aquela proteína que o cara está vendendo, qualquer pessoa é capaz de consumi-la. Não é só... É porque não é tão exclusivo. Não é tão exclusivo. Quanto... Exatamente, entendi. Agora, se a Magazine Luiza fizer uma promoção do amortecedor do Fiat 500 2012... Só quem tem aquele... Só quem tem e está precisando daquela determinada peça que vai comprar. Então, não é que ela, se ela fizer uma promoção, ela vai zerar o estoque dela. Então, é uma compra muito sob demanda e também muito exclusiva para quem tem aquele determinado carro. Então, foi aí que deu o primeiro estalo da Hub, né, que é a nossa startup voltada para o setor de peças automotivas. Que é justamente a essência da startup, é justamente a resolução de problemas. Você utilizar a tecnologia para resolver problemas. Toda empresa meio que faz isso, mas a startup ela tem esse viés de tecnologia um pouco mais recente, porque você consegue escalar melhor, você consegue reduzir custos, né? Tem toda essa nuance aí. Perfeito. O que é que o setor precisa, já que é um setor tão específico, que tem algumas dificuldades logísticas? Quem aqui da nossa audiência nunca passou por uma situação do carro quebrar, precisar de uma peça e ela só vai chegar daqui a 10, 15, 20 dias. Se chegar, né? Todo mundo que eu converso tem uma história dessa para contar e é muito comum. E isso por quê? Muitas vezes tem na rede de distribuidores, às vezes aquela peça até tem em Natal, tem alguém que tem ela, mas ninguém sabe que ele tem. Então, o marketplace, né, que é a Hub, ele surge para a gente centralizar dentro de uma única plataforma vários lojistas, distribuidores, grandes empresas
dentro desse... Então é um iFood do coisa. Você não vende a comida, você mostra quem vende aquilo que você quer. Exatamente. E a gente incluiu várias inovações que não existem no mercado. Por exemplo, para a gente encontrar a peça certa do seu carro, a gente precisa primeiro saber qual é o seu carro. Quando você vai no Mercado Livre hoje, por exemplo, você digita lá o que você quer, ele dá uma lista de 1000 possibilidades que você não sabe se é a certa do seu carro ou não. 20% das peças compradas online no Brasil são devolvidas porque comprou errado ou por qualquer outro tipo de problema. Então, a gente desenvolveu, dentro da Hub, um sistema que a gente identifica o veículo pela placa. Você entra, digita sua placa e eu sei qual é o ano, modelo, versão, até o número do chassi do seu carro, que é como se fosse o CPF do seu carro. Então, a gente identifica com exatidão o seu veículo e eu sei quais são as peças que dão certo nele, digo onde tem e aí onde veio a Fretec, que é a segunda empresa. Olha aí. Como é que a gente vai entregar essas peças? Dá para a gente terceirizar? Dá para a gente construir nosso próprio sistema? Dá. E lá em 2019 a gente decidiu construir nosso próprio sistema também de logística. Porque desde o início eu sempre tive em mente que eu precisava de 3 grandes pilares para esse negócio dar certo. Primeiro eu já falei, grande portfólio de produtos. Hoje a gente tem na plataforma 384 mil produtos. Mas a vantagem nesse caso é que você não precisa ser proprietário, dono dessas 384. Você precisa saber quem tem. Exatamente. Né? Então você consegue saber quem tem para poder trazer do seu banco de dados e colocar ali, ó, pessoal, não sei não, mas autopeça do Zezinho, lá não sei aonde, tem, então a gente manda buscar e entrega na sua porta. Exatamente. Aí voltando, os 3 pilares, primeiro, portfólio, muito produto. Segundo, logística eficiente, que foi, no meu entender, a grande sacada do iFood também, você ter uma plataforma que você tem a logística rápida e o terceiro pilar, que é o meio de pagamento. Você consegue pagar pelo próprio aplicativo e resolver a tua vida. Exato. Coisa que antigamente você tinha que ligar e o camarada chegava com a maquininha, você tinha que descer com o cartão físico. E com o iFood isso eliminou, ganha mais rotatividade para uma outra classe, que é o entregador. Baixa inadimplência, o entregador pode receber gorjeta direto da pessoa, enfim, uma infinidade de coisas que se abrem. Exatamente. Aí a Fretec ela surgiu como uma ideia similar, né, ao Uber, que até então, lá em 2019, só atendia passageiros, e a gente construiu essa plataforma para atender a lojistas. E aí vai desde autopeças a restaurantes, a comércios, de maneira geral. Utiliza automóvel, vai precisar e pode... Hoje a gente tem, em média, mais ou menos 200 clientes. A gente está com 11 meses de operação, só em Natal. E dos mais diversos ramos, desde farmácia a e-commerce de material moda praia, a muitos restaurantes, né, que é o mais forte, a autopeças, enfim. Tem diversos segmentos que a gente é capaz de atender. E com a facilidade de ter as entregas também por carro. Não é só moto com aquela mochilinha que é a bag e moto baú. A gente tem também entrega por veículo utilitário. Então, uma picape, uma Saveiro, uma Estrada, uma Fiorino, até caminhão, a gente tem dentro da plataforma. Então, quem quiser contratar, até em primeira mão aqui, a gente acabou de lançar também um aplicativo para pessoa física. Então, se eu quiser aqui, meu carro deu pau, consigo ir lá e alguém entregar na minha porta a peça e tal. Legal. A Fretec hoje, ela subiu agora, recentemente, o aplicativo na Apple Store e na Google Play. Show. Porque até então, nesses 11 meses de existência, a gente só estava atendendo empresas. A gente resolveu focar no B2B, que é uma das regras de startup. Você diz, foca no seu público-alvo, porque você vai gastar a energia canalizada no local certo. Em quem realmente tem interesse em comprar, né, em adquirir o seu produto ou serviço. Exatamente. Então a gente fez um estudo e disse, é muito melhor a gente canalizar inicialmente no público B2B. B2B, só para traduzir, é business to business, que é empresa para empresa. Então, por exemplo, ele tinha uma empresa que ele prestava um serviço para uma outra empresa que iria prestar o serviço para o consumidor. Né? Só para traduzir, pessoal.
Por quê? Por conta do volume, já tem um volume maior, são menos usuários fazendo mais pedidos. Sequência bem lógica. Então nós focamos nisso. Gradativamente, ao longo da utilização, a gente foi construindo em paralelo o aplicativo também de pessoa física. Então hoje, se você digitar Fretec lá na Google ou na Apple Store, você vai conseguir baixar o aplicativo e fazer sua solicitação de carro, moto, motobag, motobaú, para entregar objetos de diversos tamanhos, de um ponto A para um ponto B, que você vai selecionar lá e paga também pelo aplicativo, bem similar ao Uber. Então hoje a gente está com os 2 pilares dos 3 que eu quero alcançar para fazer de fato da Hub um sistema que faça a diferença nesse mercado, para resolver problemas que eu senti na pele durante 13, 14 anos, todo o meu tempo trabalhando ali no front, de atender o cliente, precisar da peça e não ter... Exatamente. Uhum. E como é que é esse sentimento de você ter um aplicativo, né, na Apple Store, na Google Play, que as pessoas podem baixar, podem resolver problemas? Você acreditava que isso um dia podia acontecer? Se a gente voltasse 4 anos no tempo e alguém me perguntasse se eu achava isso possível, eu iria dizer que não. Porque para mim, desenvolvedor de aplicativo mobile tinha que ser cara nos Estados Unidos, São Paulo, na Índia, na China. Uhum. Jamais imaginei que a gente ia conseguir construir aqui, em Natal, e dentro do Instituto Metrópole Digital, que é onde a gente está incubado hoje. Legal. Então, ele é vinculado com a FRN, né? Vinculado com a FRN. Uhum. Então, como é que foi essa transição? Eu estava lá no mercado tradicional, prestando serviço. E isso, cara, justamente o que eu queria saber, tipo, como é que começa? Como é que você coloca ali e vai contratar um programador e tal? Esse início, esse que eu queria... Cara, tudo vem do aperreio. Isso aí. Quando você está com algum empecilho que está atrapalhando a sua atividade, você vai em busca de alguma solução. E quando você vai no mercado de cabo a rabo e não acha essa solução, vou criar essa solução. Ou você se conforma ou você vai criar. Eu digo, quem vai resolver esse negócio sou eu. Chama pro pai e vou resolver. Aí eu comecei a desenvolver, Aí começou uma loucura na minha vida também. Mas né? Eu digo assim, mas para tirar do papel, você tá aqui, rapaz, você sabe, sendo que para você executar, você precisa tirar do papel, você contratar alguém que faça realmente a programação de fato, né? Isso. Para tirar do papel, eu sempre tive muita cautela em cada passo que eu gosto, que eu dou, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi me preparar para isso. E aí eu fui entrar num mundo novo, novo para 90% da população, que é cheio de nomes que quando você lê ou escuta a primeira vez... Um nome em inglês, um termo técnico específico, né? Pitch, MVP, crowdfunding, break-even, stakeholder, valuation, churn, enfim, tem inúmeros. E aí você vai começar a aprender cada um desses conceitos e aprender como é que você vai. Primeiro, onde você tem que estar, como você vai se financiar para isso, quem vai ser seu time, quais são os aspectos legais, jurídicos que você precisa ter ciência antes de dar espaço. Você precisa se preparar para poder executar, né? Então foi isso que comecei a ler muito, viajar para o máximo de encontros de startups possíveis. Fui no Sebrae, fui no Metrópole Digital. Que isso é um ponto que vale a pena a gente abordar, que também, assim, por mais que seja importante fazer isso, mas às vezes a pessoa não tem condições financeiras de viajar para fora e tal. E às vezes a resposta, né, a solução pode estar em casa. Exatamente. No meu caso, né? Aí como é que foi a abordagem com o Metrópole Digital, com o Sebrae? Como é que foi essa abordagem, se ajuda nesse início? Cara, começou assim, ia ter um evento tal, com um convidado falando sobre investimentos e... Aí eu ligava para uns 3 amigos meus, ei, vamos para esse evento e tal? Os caras, ih, rapaz, não sei o que, tenho compromisso. Aí eu ia sozinho. Mas super empolgado, queria fazer. Fui sozinho para vários. Aí chegando lá, conversava com um, com outro, me apresentava. E assim a gente foi ganhando notoriedade e conhecimento das pessoas que estão envolvidas ali. E aí, lá no Metrópole Digital, existe um procedimento que chama de incubação de empresas. O prédio é um
prédio bem bacana, que foi construído, acho que há uns 5, 6 anos atrás, dentro da UFRN. E ele tem 4 pavimentos, o último pavimento é só para empresas. Tem uma sala grande para incubadora e as outras salas são só sedes de empresas. Então lá dentro a gente tem apoio, mentorias, estrutura física a um custo muito baixo e irrisório. Um supercomputador lá no subsolo que, se você quiser usar como servidor. Legal, porque é uma estrutura pública, É uma né? estrutura... Foi montada que serve para uma atividade extremamente empresarial, então isso mostra um ponto positivo aí dessa parte pública né, nossa. E foi aquilo que eu falei inicialmente, às vezes a pessoa não quer nem ter o perigo de tentar tirar do papel porque acha que não vai ter jeito nenhum e às vezes tem, tá em casa. Sim. Sendo que como é que para você entrar de fato, ou ter esse vínculo, teve que fazer concurso, exame de seleção, como é que foi isso? Eles abrem um processo seletivo periodicamente e aí para abrir novamente depende que alguma startup se gradue. Quer se graduar, é passar um período lá onde você consiga voar com suas próprias asas. Normalmente esse período vai de 3 a 6 anos, que você passa lá incubado, e quando termina esse período, ou você sai antes, já vou para São Paulo, vou para meu próprio escritório que eu comprei, enfim. Você pode sair da estrutura física, mas continuar afiliado ao Parque Metrópole Digital, que o Parque também dá uns benefícios fiscais, o ISS é reduzido, em vez de 5% você paga 2%, tem uma série de benefícios que quem faz parte do Parque tem direito. Então, nós fizemos esse processo seletivo, passamos no processo de pré-incubação, né, na verdade, que inicialmente você fica num coworking. Coworking é uma sala grande com 6 empresas dentro. Várias mesas assim, tal, lá por trabalhando. Que a ideia é justamente, a pré-incubação é para quem está bem no início, começando, é que tenha muita interação, troca de ideias entre as empresas, alguém que já passou por uma determinada etapa compartilha informação e todos se ajudem ali a crescer. Então hoje tem várias empresas pré-incubadas, outras incubadas, que é o processo seguinte. E aí... E tem muita gente, muita empresa, assim, uma concorrência. Eu digo, não no sentido de concorrência, mas eu digo assim, tem muita procura, tem muita demanda, as pessoas vão atrás, ou você acha que poderia ser mais? Poderia ser mais. O processo seletivo que eu participei, eu acho que só tinham 14 empresas. Entendi. Mas você acha que as 14 tinham condições de executar, ou às vezes é só um se colar-colou? Porque às vezes eu percebo isso, né? A ideia da pré-incubação é essa mesmo, é de pegar projetos no início e tentar fazer com que eles consigam dar certo. Uhum. Então não precisa ser nada ainda muito robusto, que já funcione e fature. Até porque se fosse assim não faria sentido estar lá. Seria só um investidor anjo chegar lá, que aí inclusive investidor anjo é um empresário que vai ter um aporte financeiro, vai ter condições de chegar, ter uma participação daquela empresa para poder aproveitar e pegar o crescimento dessa empresa, né, participar dos lucros, o crescimento, enfim. Então, por mais que você tenha um ambiente, se a empresa demorar demais, tipo, tá dando lucro, tal, tudo mais, e não cresceu ainda, é porque tá faltando alguma coisa muito pouca, né, para acontecer. Exatamente. E ali é um ambiente criado para empresas que estão começando, que não vai ter esse boom ainda todo, né? Exatamente. E aí, quando você está nessa etapa, começa a ter também os desafios, né? Porque tem um vale da morte ali muito grande entre você ter a ideia, tirar a ideia do papel. Pronto. Esse assunto é muito bom. E um vale da morte maior ainda. A gente acha que é assim. É startup. Ganha 100 milhões, 100 bilhões, 50 bilhões. Não é assim, não, amigo. Vou construir um sistema aqui gastando 5 mil reais. E vou vender por 5 milhões, tá tudo certo. Então, assim, esse monte de empresa que nasce e morre durante um curto espaço de tempo é justamente isso que você tá falando. Porque tem o primeiro vale da morte, de você ter a ideia e tirar do papel, e o segundo, que é muito maior, que é o de você conseguir lucrar com aquela empresa. Porque muitas vezes você está com a ideia perfeita, vai para o mercado na etapa de validação, o mercado lhe dá uma rasteira. Não está nem aí, seu produto não foi validado ainda pelo mercado. É por isso que existe no meio de startups uma coisa que chama de MVP. É uma sigla em inglês que chama mínimo produto viável, né?
traduzindo para Uhum. português. Então, o mínimo produto viável é o quê? Cara, constrói alguma coisa com o menor custo possível para um cliente específico ou um nicho de clientes específicos e joga na mão dele para ele usar, para ver se ele paga para usar. Se ele pagar para usar e tiver uma gama de clientes que também se proponham a pagar para usar, o seu sistema começa a validar, você começa a se encaixar dentro de um mercado. Que às vezes é o problema de muito empreendedor em querer só começar de fato quando está perfeito. Exatamente. Né? Então, assim, o feito é melhor do que o perfeito. Frase extremamente dita, eu particularmente concordo. Empreender é isso, é erro e acerto, você vai melhorando, o erro vem, você vai melhorando. Que até o Thales Gomes fala que se você começou um produto e ele está perfeito, ele tá atrasado. Exatamente. Ele já deveria ter sido lançado há mais tempo. Há mais tempo. Né? Então é normal. Sendo que essa cultura não, né? Digamos assim, esse estereótipo que o povo acha quando vê notícias, né? Tipo, por cifras milionárias que foram vendidas, às vezes faz com que a pessoa ache que seja um mar de rosas, seja algo mais fácil do mundo, e você está dizendo que não é. E hoje em dia tem uma série de dificuldades extras que até algum tempo atrás não existiam. Por exemplo, após a pandemia, o mercado de desenvolvedores, né, os programadores conhecidos popularmente, esse mercado mudou muito. O trabalho remoto se tornou mais popular e jovens aqui da nossa cidade, do nosso estado, de Mossoró, do interior, conseguem trabalhar para empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Califórnia, da Flórida, de Santa Catarina. Então, é muito massa, mas por outro lado, as empresas locais estão com super escassez de mão de obra. E os salários... E qual é o problema também? Parte do câmbio, né? Pô, acaba trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos e da Europa, recebendo em euro, recebendo em dólar e tudo mais, como é que uma empresa local vai bater? Exatamente. Né? E como está um momento muito efervescente para esse segmento, cada dia que passa a gente encontra menos o desenvolvedor empreendedor. Porque eles estão muito seduzidos pelos salários mais altos. Sei lá, às vezes um cara júnior tá ganhando 10 mil reais, um pleno tá ganhando 20. Vou ter que assim, perguntar, não sei nem se você sabe responder, mas por quanto tempo mais ou menos demora para uma pessoa se tornar realmente desenvolvedora, né, saber programar e tal? Digamos, eu sei que existem níveis, né? Assim, quando você sabe programar muito, isso é muito, mas demora. Tipo, consigo arranjar um emprego mínimo. Depende muito do seu nível de aprendizado. Da sua curva de aprendizado, mais rápida, mais lenta, mas tem programadores bons que se formam em um ano. Cara, e às vezes pessoas super jovens, né, 16, 15, 14 anos, que já sabem realmente programar, então conseguem aprimorar alguma coisa ali, que às vezes é mais por curiosidade, às vezes não tem o conhecimento técnico, mas é por curiosidade, que para mim é o melhor tipo que tem de aprendizado, quando você tem a curiosidade de aprender, e aí você basta ter uma orientaçãozinha para você aprender, melhorar e é contratado por uma empresa, tá ganhando muito mais que muita gente, numa realidade completamente diferente, é por isso que se deslumbra e... Se eu puder indicar qualquer profissão hoje, eu falo isso no Instagram para jovens e até para adultos também que não se encontraram, você estuda ali 6 meses, um ano, você já está com uma vaga de trabalho para você ser um júnior que vai aprender e em breve se tornar um pleno e até um sênior depois de alguns anos. E aí o mundo está cada vez mais e estará nos próximos anos cada vez mais buscando desenvolvedores. Então esses salários que hoje estão inchados vão aumentar ainda mais, principalmente para os bons. É oferta e procura. Tem metaverso chegando, 5G chegando, as aplicações vão mudar, enfim. Mas por outro lado a gente fica com... Você disse essa ausência do programador empreendedor. Do programador empreendedor, porque o pessoal tem achado muito atrativo trabalhar para uma empresa de fora. Realmente é um aprendizado legal, é uma troca de experiências bacana. Mas, pô, será que se eu tiver a minha própria startup, eu empreender aqui, será que eu não vou ganhar muito mais do que aqueles 10 mil ali, 8 mil que eu estou ganhando hoje? Concorda comigo que isso é um pouco também desse pensamento que o brasileiro tem de redução de risco? Sim. O ser humano é avesso ao risco normalmente, de maneira mas eu digo assim, porque empreender é arriscado. Quem disser que não é, tá mentindo. Mas a pessoa coloca no papel. Pô, vou estudar aqui 1 ano, 2, vou saber programar. Uma empresa tal pode me pagar aqui 8, 10, 12 mil reais.
Ou eu posso chegar a abrir mão da minha vida durante 3 anos, 4 anos, empreendendo numa startup minha, para se der certo eu ganhar 500 milhões. Mas não é um exemplo, né? Inclusive fica aqui o Pô, pode olhar para essa sua câmera aí, essa focal ali, isso aí. Convite a desenvolvedores que queiram empreender também, que queiram se sentir donos de uma startup, que não queiram só trabalhar para o produto dos outros. Tem muitas empresas tanto no Parque como dentro do Metrópole Digital que estão buscando esse perfil. Pô, a gente quer um cara que venha, que queira mostre serviço aqui com a gente, que queira arriscar a própria pele, né? E venha fazer parte do nosso time até como sócio. Legal. Então, a gente quer ver mais programadores com esse skin in the game, assim, de querer participar e ser sócio de uma startup. E até a gente está em algumas conversas com o pessoal que eu esqueci de falar, o quarto pavimento do IMD são só empresas, mas o térreo, o primeiro, o segundo e o terceiro são salas de aula. Então o IMD ele presta um grande serviço de formação de desenvolvedores. Se não fosse o IMD, eu acho que a gente estava sem mão de obra. Assim, então o aprendizado é lá. Tipo, eu quero aprender a desenvolver, então procuro lá, eu chego lá no Parque Digital, algum momento vai ter algum curso que eu vou saber aprender. Com certeza. E tem muito também o autodidata. Hoje em dia, com os cursos online, você consegue fazer um curso inteiro ali, que você demoraria 6 meses, 1 ano. Você faz em 3 meses, 2 meses, se você focar ali, aprender, você consegue tirar do papel. Conheço muitos desenvolvedores autodidatas muito bons. Então, fica a dica aí para quem não se encontrou ainda numa profissão e que gosta, né, da área, lógico, de tentar entrar nesse segmento que é o segmento do futuro. Vai ter muita oportunidade aí. Do futuro do presente. E do presente. Eu digo isso na água. Porque é o seguinte, às vezes a pessoa acha que o futuro está muito distante, né? Isso aqui. É o presente, a gente tá vendo o iFood, veja o que ele mudou, o Uber, né? Inclusive até o Thales Gomes, que a gente falou anteriormente, ele que criou a 99, depois ele vendeu, a Uber também utilizou desse segmento depois, e você viu o quanto hoje está enraizado, quanto uma cadeia de pessoas foram influenciadas, pessoas que hoje em dia abrem mão de ter carro, que era algo extremamente tradicional. Rapaz, eu não preciso ter carro. Se eu precisar de algum momento eu alugo. Então existem empresas já de tecnologia que conseguem resolver esse problema. Se eu precisar me locomover ali, vou de Uber, então você consegue mudar uma sociedade por conta da tecnologia. Né? Sim, totalmente. E eu sou tão fã de tecnologia que eu acho que no futuro vai ser a tecnologia que vai acabar com corrupção. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre falo. Antigamente a gente só tinha táxi, né? Aí todo mundo morria de medo de ir para uma cidade estranha, que você não sabe andar, e pegar um táxi e o taxista ali enrolar, ali, ficar rodando. Quem nunca, taxistas, tá tudo certo, beleza, mas já teve casos de o cara dar uma enroladinha ali para dar uma esticada no taxímetro. E o que foi que acabou com isso? A tecnologia. Hoje você liga seu Waze e você sabe qual é o caminho que você tem que seguir. Ou então você vai no Uber, o Uber já tem lá a rota traçada, eu acho incrível ele dizer o quanto vai custar. Então, por mais que, mas se você pegar, pode até dar mais barato um táxi, pode dar. Mas você não tem aquela surpresa. Exatamente. Você ficar nervoso, contando dinheiro na carteira para poder saber. Eu já peguei o táxi, na época de boy, eu tinha, sei lá, 18, 15 reais, e eu ficava com medo de passar, e aí, se não der? Né? Tem e para tudo, né? Até para moedas, né? A gente tá vendo aí, você que é entusiasta de criptomoedas, tudo. O dinheiro de papel, né, de cédula, ele é sujeito a não rastreabilidade. Isso. Então, por mais que existam formas físicas na cédula que você consiga rastrear, mas não se compara nunca a algo digital. Exatamente. Então, cada vez mais o dinheiro de papel vai diminuir. Hoje no Brasil, se eu não me engano, você pode me corrigir que você é mais, acho que 40% do dinheiro brasileiro é digital. Isso. Não chega, é menos da metade, realmente. Então, ou seja, hoje a gente tem mais dinheiro em circulação digitalmente do que fisicamente. E outra coisa, se a gente fosse tirar do papel, fosse tirar do digital e transformar tudo isso em papel, ia faltar papel. Exatamente. Pela quantidade de dinheiro que tem, entendeu?
Exatamente. E veja a mudança que é, porque antigamente era impensável. E veja que a gente já mudou. Então, assim, o Pix, que é mais recente, matou o TED e o DOC, né? Eram as transações financeiras que aconteciam anteriormente, hoje em dia tem a facilidade. Cheque, hoje em dia, ainda se utiliza, mas qual dono de uma loja vai preferir receber em 10 cheques do que receber no cartão de crédito em 10 vezes? São coisas que estão entrando em desuso. E as fintechs, né, que são as startups e empresas que têm um aparato tecnológico muito grande. As fintechs estão transformando o setor financeiro já de alguns anos para cá de uma maneira absurda. E todas essas techs, né, para cada uma delas tem uma nomenclatura específica, né? Cada uma dessas techs, elas estão cada dia mais se adaptando de forma mais rápida às novas tecnologias que estão chegando. A gente vai entrar aí para falar um pouquinho do 5G também, que é um tema que eu sou entusiasta. Não, então, quer que você fale que eu também sou curioso. Boa. A 5G está chegando para mudar, vai ser a revolução industrial que a gente vai ver aqui debaixo dos nossos olhos. Mas veja a sua frase. O 5G será a nova revolução industrial. Sim, inclusive já é tratado como a indústria 4.0, né? Já é um tema que ele está meio difundido assim, indústria 4.0, que é o quê? É a indústria que utiliza inteligência artificial, big data, internet das coisas, toda a realidade virtual, realidade aumentada, metaverso. Aí vai ramificando para o mundo de canto. Né? Essas são as tecnologias que estão assim, na esteira das startups no mundo hoje. Mas o 5G, aí eu estou falando como leigo. A gente sabe que tem a internet, então tem aquela Edge, foi subindo 2G, 3G, chegou 4G e agora essa questão aí. Por que vai mudar tanto? O que é que vai acontecer? Assim, você pode explicar melhor do que eu isso? O 3G foi a primeira rede de comunicação que pôde disponibilizar de fato, aqui no Brasil, o uso dos dispositivos mobile e aplicativos. Fica até para melhorar ainda o entendimento, o Brasil, na época da transição do 3G para o 4G, demorou muito a realizar o leilão das frequências. O que é o leilão das frequências? Foi realizado agora o do 5G, acho que tem uns 2 meses. O leilão das frequências é você vender para as operadoras, para ela poder explorar e comercializar aquilo ali. O Brasil demorou muito, o resto do mundo fez isso mais rápido. E as empresas de tecnologia já estavam desenvolvendo aplicativos para 3G, 4G muito antes do Brasil. Então o Brasil perdeu o bonde nessa época aí, por quê? Por causa dessas burocracias internas aqui. Politicagem, né? Aí a gente viu crescendo todos os aplicativos internacionais que a gente tem e poucos brasileiros. Aí a gente pode citar iFood, mas tinha o EasyTaxi, né, 99, que também são brasileiros, mas acabaram sendo vendidos para empresas de fora. Mas a gente, como tem o iFood aqui, que concorre diretamente e é maior que o Uber Eats, a gente podia ter outros aplicativos brasileiros que concorressem de frente com essas grandes players internacionais. Então o Brasil perdeu esse timing aí. Do negócio. E agora na 5G também era um receio, demorou, também com a pandemia atrasou ainda mais, mas eu acho que a gente não perdeu tanto timing como o 4G. Isso por quê? O Brasil precisa ser provedor dessa tecnologia, desenvolvedor dessa tecnologia, que é para esse dinheiro ficar no Brasil. Isso. Então, lá atrás o Brasil foi só importador de tecnologia, só usando os aplicativos. Então você já tem uma deficiência cambial, você já era a moeda mais fraca, você veio comprar tecnologia que já é algo caro, e aí você perdia 2 vezes, né? É por isso que a gente vem percebendo também bons incentivos do Ministério da Ciência e Tecnologia, das universidades, porque é como se ele estivesse dando uma bolsa de estudo para um doutor que está ali querendo pesquisar uma tese, fazer uma dissertação, uma reportagem científica.
também está havendo algum tipo de benefício para as empresas de tecnologia no Brasil, que é muito bom. E hoje a gente já vê muitas empresas brasileiras, principalmente naqueles polos de Santa Catarina e São Paulo, alguns em Minas Gerais, outros no Rio de Janeiro, De desenvolvimento, né? outros no Nordeste. A gente tem boas startups surgindo em Fortaleza, na comunidade lá que chama de Rapadura Valley, É mesmo? Legal, legal. fazendo uma alusão ao Silicon Valley, né, o Vale do Silício. Aqui, nossa comunidade local é a Jerimum Valley. Isso, eu já vi também. Que o pessoal se reúne, tem uma diretoria, que o pessoal também ajuda no fomento aí das startups locais. Mas voltando da 5G, tinha fugido da sua pergunta. Por que é que vai ser tão diferente? Primeira coisa, a 5G ela tem de 50 a 100 vezes mais velocidade. Irmão, vamos lá. Então, assim, se eu particularmente eu acho o 4G fantástico. Você tá aqui assistindo um vídeo no YouTube, você clica aqui no YouTube, já abre, já começa a ir lá e tal. Então, o 5G vai ser imediato? Vai ser imediato. E, né, puxando esse gatilho aí, ele tem também menos latência, quase zero a latência. O que é a latência? É a distância, né, o tempo que demora entre você enviar a mensagem e receber ela de volta. É o famoso delay. Quando a gente tá assistindo algum streaming, um YouTube, não sei o quê. Netflix da vida que dá aquelas travadinhas, fica rodando. Sempre na televisão você vê o ao vivo de verdade. Quando você está na internet tem ali um delay de alguns segundos. Então o 5G não tem latência, é zero, é um piscar de olhos. Mandou, tá aqui. A possibilidade de conexão de múltiplos dispositivos, aí é o que vai propiciar a internet das coisas. Que é isso, eu queria falar um pouquinho também disso, a internet das coisas. Tipo, como é que uma geladeira pode estar conectada na internet e você se ajustar, ela se ajustar ao seu perfil, né? É isso. Exatamente. E o quarto é a banda larga, né? Porque se você tem múltiplos dispositivos conectados, você tem que ter uma banda maior. Vamos comparar com o cano, né? A banda larga de hoje é assim, hoje a do 5G vai ser gigante. Então são muitos dados trafegando, porque a gente vai começar a ter, como a gente já está vendo hoje, eletrodomésticos smart. Ar-condicionado, cervejeira, geladeira, máquina de lavar. Hoje a gente já vive essa realidade dos eletrodomésticos smart. E a gente vai começar a ter carros, escova de cabelo, cadeira. Isso é muito Jetsons. Vai ficar muito... Mas isso é pra Tu que é mais velho do que eu, tu lembra. Mas isso é incrível, porque por mais que a gente ache que é impossível, mas chega. Né? Chega, e tá na porta. Isso por quê? Vou dar um exemplo bem... Parece bizarro, mas é engraçado. Uma escova de cabelo. Se essa escova ela é smart, ela é inteligente, quando você pentear o seu cabelo, ele vai conseguir ler qual é o seu tipo de cabelo. Ainda bem que hoje em dia o cabelo aqui já foi, aqui tá tudo certo. Não, mas desculpa, vai. Então, a escova de cabelo vai poder saber... A escova vai ler o seu tipo de cabelo, o seu nível de, sei lá, crespo, liso, oleoso, né? E vai mandar aquela informação para as indústrias interessadas que vão saber desenvolver ou vender o produto mais adequado para você. E para tudo. Isso é muito incrível, bicho. Isso é muito incrível. E isso vai estar circulando dentro da 5G, por quê? Porque ela tem menos latência, ela tem maior capacidade de banda e ela possibilita múltiplos dispositivos conectados. Eu vi alguma coisa diferente do 5G, que era alguma coisa vinculada a que o dispositivo fosse conectado aos postes, que é algo que era mais próximo, não seria algo tão distante quanto o satélite. Tem algo disso aí também? Isso aí é a forma da arquitetura dela, né? Hoje a gente usa a internet por meio de torres, né? A internet móvel ela tem as torres de celular que expandem aquele sinal e a gente usa através daquele sinal. A antena de 5G ela é diferente e varia de acordo com as frequências. Talvez quem estiver assistindo esse vídeo hoje, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, diga: pô, mas eu não notei tanta diferença do meu celular 4 quando era 4G e agora que é 5G. Por quê? Porque a 5G ela tem 4 frequências. O Brasil leiloou 4 frequências de 5G no Brasil.
A primeira delas, que é a menor, né, a frequência menor, ela vai usar a mesma estrutura que já existe hoje, que são as torres de telefonia móvel, de celulares. As outras, que é conhecido internacionalmente como 5G standalone, que é a 5G pura que o brasileiro chama, que é essa que tem muito menos latência. Então, o brasileiro médio vai notar no celular dele uma internet mais rápida que a 4G, mas nada revolucionário. Mas os hospitais, as instituições de ensino, as estradas, rodovias, vão estar usando a 5G standalone, que é a 5G de altíssima velocidade. Então, isso vai permitir cirurgia remota, pode ter um médico lá em Nova York operando um paciente em Natal, e vice-versa. Porque tudo que ele estiver fazendo aqui com a mão, o nível de precisão da latência é tão... Vai ser tão grande, né? A latência é tão baixa e a precisão tão alta que qualquer movimento que ele fizer vai estar um robô lá fazendo igual. Repetindo igual. Isso não está longe. Algumas pessoas riem, acham que é... Exato, eu acho isso, o pessoal acha que é lógico que é uma realidade ainda distante de muitos brasileiros, né? Você ter acesso a um smart, uma geladeira, porque assim... Mas isso é questão de tempo, veja a questão da televisão. Há 20 anos atrás, o preço da televisão era o preço de um carro. Hoje em dia, não. Computador? O computador era coisa extremamente cara. Hoje em dia está muito mais acessível. E a tecnologia ela tem esse papel de disrupção. Ela vai realmente quebrando a barreira. Muita gente acha que não, isso é besteira. Isso não vai acontecer. E vai chegar uma hora que ela vai explodir e vai crescer de uma forma que a pessoa vai ver o quanto ela é importante. Você não consegue mais viver sem. Tipo, como é que você assistiria hoje televisão com a TV de tubo, antigamente? Existe. Mas essa revolução que teve do digital, principalmente, né? Veja todos os anos que a gente passou de ter que comprar um aparelhinho que vai transformar sua TV analógica para o digital, a conversão, e as TVs novas já mudando. Então, isso o tempo vai passando. E isso vai acontecer no mercado automotivo. Alguns mercados vão passar por transformações, vai acontecer em todos os segmentos. Transmissões de eventos esportivos, filmes, a indústria cinematográfica vai mudar. A gente vai ter filmes ali que você vai estar dentro do filme, participando de alguma forma. Então, é um futuro bem interessante. E a gente, por exemplo, na Disney, por exemplo, já tem vários simuladores que são bizarros de incríveis, né? De realistas e tal. E já você vai começar a trazer. Existem cinemas, né? Em shops e tudo mais, que você consegue ter aquela que treme, não sei o que, alguma coisa. Mas a tendência é que isso vá se desenvolvendo ao ponto de chegar nesse nível. De cada um botar seu óculosinho, se imaginar no filme. Se a gente for analisar que 20, 25 anos atrás o telefone só fazia ligar e hoje faz o que faz. Faz o que faz. Então, imagina daqui a 20, 25 anos que E até a questão do tempo, né? Então, assim, você pega dos anos 60 para os anos 80, houveram muitas mudanças, mas dos 80 para os 2000, tipo, foi bizarramente maior nesses 20 anos do que nesses 40, né? De 20 até os anos 80, por exemplo. Então, você pega uma mudança gigantesca. E eu diria que a evolução tecnológica dos últimos 10 anos foi maior do que os últimos 100 que antecederam esses 10. Então, assim, daqui para os próximos 5, com certeza vai ser algo assustador. Cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. Agora, voltando para o ponto de vista do empreendedor, né, para o empresário e tudo mais, como é que a pessoa fica tão antenada em tanta mudança de tecnologia, de tudo, de você se manter vivo como empresário? Eu recomendo fortemente que a pessoa se atualize, porque eu não quero ser aquele velho que tem que chamar o neto para mexer num aparelho. Eu quero Mas será que a gente vai ser, hein? Talvez. Com alguma coisa muito nova da época. Talvez futuramente surja algo tão que a gente não consegue imaginar hoje que a gente se torne. Mas o ideal é você tentar evitar. E eu, apesar do 5G não estar diretamente influenciando meus negócios hoje, mas eu estou sempre pensando 5, 10, 20 anos para frente para ver como é que eu posso me preparar para que quando aquilo esteja popular, eu esteja pronto. Faz sentido. Entendeu? Então, essa minha curiosidade, essa busca por 5G, eu não trabalho ainda com 5G. A gente desenvolve algumas tecnologias de inteligência artificial, tudo, mas ainda é algo bem embrionário e nada comparado ao que o 5G vai poder oferecer futuramente. Mas essas tecnologias a gente já está cada dia mais introduzindo. O Big Data, por exemplo, o que é o Big Data? São cruzamentos de dados
muitos dados, né, uma massa grande de dados, dentro de um software, né, dentro de um sistema, um servidor. E hoje a gente, pela quantidade de dados que entram e são disponibilizados no sistema, a gente já se caracteriza como um sistema de Big Data. Entendi. Legal. Essas 384 mil, a gente quer chegar até o fim do ano em 1 milhão de peças catalogadas e disponíveis para os nossos usuários comprarem lá. Sem contar a questão dos dados dos veículos que a gente tem. Todos os veículos do Brasil. Exato. Se você tirar o carro da concessionária hoje mesmo eu sei qual é o número do chassi do seu carro, qual é a versão, motor. E isso acaba impactando também essa parte de vendas, né? Que é o que a gente vê que fica impressionado. Você tá aqui, você clicou no anúncio do Instagram, aí o Instagram começa a direcionar para você as coisas. Você sai de uma loja, já recebe um SMS, tava precisando disso, pega esse cupom de desconto e tal. Exatamente. A nossa ideia é chegar num momento que a gente consiga futuramente, chegando ao consumidor final, já que hoje a gente, na Fretec a gente já está no B2C, B2B e B2C. Uhum. Na Hub só B2B. Lá na frente a gente pode chegar no B2C, mas a gente quer vender o máximo de facilidade possível. Baixa o aplicativo, digita a placa do teu carro, a gente já conhece você, já conhece seu perfil. Quando atingir uma certa quilometragem, eu sei o que é que o carro de Vitor vai precisar trocar na revisão, eu sei o que é que, pelo histórico de outros carros da mesma versão... Rapaz, ele já bateu o carro, nunca bateu, qual a frequência que ele troca pneu, ele faz elemento de balanceamento, não sei o que. Então você começa... E hoje em dia tudo é informação, né? E a gente vai conseguir prever aquela revisão, quando seu carro tiver com 30 mil quilômetros, eu sei o que é que você vai precisar. Eu digo, tá aqui. Os lugares mais baratos, mais rápidos para você resolver, das melhores marcas, tá na sua mão. Dá 2 cliques que você vai comprar. E resolve a tua vida. Seu carro não vai mais precisar passar 15 dias esperando uma peça. Vai estar aqui e tal. Isso impacta tudo, né? Impacta em locadores de carro, impacta concessionários, montadores, vendedores, aí o seguro, que não falta é impacto disso. Igor, pra gente finalizar aqui, que o papo tá top, eu queria que você dissesse, digamos assim, sugestões e orientações para aquele empreendedor jovem que está querendo começar, que não sabe por onde, o que é que ele deve fazer nesse primeiro momento, quem procurar, o que fazer, para tentar tirar do papel uma ideia que porventura venha a ter e não sabe como. Tá, primeiro que eu sugiro é você se preparar para isso. Você tem que estar apto a uma aventura, uma tarefa muito árdua, que você vai querer desistir várias vezes, que você vai se ver cansado 1000 vezes. Primeira coisa é você estar com a mentalidade correta para aquilo, porque se você quiser empreender achando que você vai ser patrão, que você vai só mandar e que na hora que você não quiser trabalhar, não vai trabalhar, pelo contrário, você vai trabalhar 3 vezes mais do que seu funcionário que trabalha mais. Porque agora na pandemia mesmo, eu não tinha o que fazer assim, à noite tudo fechado, atividade física tudo fechado. Pô, eu vou trabalhar. Trabalhava todo dia até às 11 da noite. Acordava no outro dia cedo, 6, 6 e meia, já começava a trabalhar de novo. Foi a pandemia inteira assim, foi o período que eu mais trabalhei na vida. Que a quilometragem aqui é alta, comecei relativamente cedo e sempre trabalhei muito, que meu pai nunca deu muita folga. Tá certo. Assim, quando a gente tava trabalhando junto. Mas, primeiro é isso, é a mentalidade. Você tem que estar com o mindset certo para isso. Você querer pagar o preço de empreender. Entender a mentalidade e na execução. Principalmente na execução, se você quiser empreender em tecnologia, você tem que escolher muito bem o seu time ou os seus parceiros. Se você for querer um sócio desenvolvedor, se você for querer contratar uma equipe, tenha muito cuidado, porque não vai ser barato. Não vai ser barato. E você pode gastar muito dinheiro indo por um caminho que lá na frente você vai ter que jogar fora tudo que você fez. Então, na hora de contratar, procurem empresas que sejam referenciadas
um desenvolvedor sênior, um cara bem experiente, que é para liderar a sua equipe ali. Porque Tales Gomes sempre fala isso, eu acho meio rude, mas é verdade. Não contrate júnior. Porque o júnior, ele, por mais bem intencionado que ele seja, ele ainda não está capacitado suficientemente para montar um sistema inteiro com todas as nuances que ele tem do zero. Então a dica é, não vá pelo caminho mais barato, porque esse barato vai sair caro com certeza. Mas agora você traduziu e faz sentido o que você está dizendo. Não é que você não pode contratar. Agora, se você colocar a responsabilidade na mão de alguém que, porventura, não vai saber executar aquilo, você vai investir aquilo ali, você não vai ter o retorno esperado. Com certeza. Né? É como se você estivesse querendo construir um prédio e você contratasse um servente. Isso. O servente pode ter a melhor intenção do mundo. Isso pode ser desenrolado de tudo, mas ele precisa ter um engenheiro por trás dele para dizer, cara, faz dessa forma aqui que eu estou dizendo que é, e aí ele executa. Então, não queiram fazer esse sistema barato, porque normalmente, em 90% dos casos, vai dar errado. Tem uma pessoa bacana por trás, uma pessoa bem confiável e pode contratar júnior? Pode. Mas botam eles para trabalhar também, né? Não só ser o exclusivo, ser a pessoa responsável, porque essa ausência de experiência pode acabar minando o projeto todo, né? Exatamente. E partindo no final, então, acho que você já falou, mas não custa enfatizar, quem porventura não tiver visto, a pessoa quer ser programador, o que é que faz? Pode primeiro buscar uma trilha de conhecimento. Uma trilha de conhecimento são programadores mais velhos que dizem, tem um caminho aqui que você vai seguir, faz esses determinados cursos que você vai num caminho bom. Para você não comprar qualquer curso aleatório. Entendi. Você tem que ter um caminho. Procura uma trilha dessa, se você quiser ser autodidata. Na Udemy, por exemplo, tem cursos de 28, 30, 32 reais, cursos bem completos. Então, com esse investimento, você consegue, lógico, não virar um programador da noite para o dia, mas você consegue dar os seus primeiros passos. Exato, que às vezes é o mais importante. Às vezes a pessoa acha que não pode, mas aí com isso consegue entender, começa a gostar, começa a desenvolver, né? Exatamente. E também procurar as instituições de ensino, Metrópole Digital. Lá foi a principal, assim, a principal, né? Assim, a principal. Tem também o do IF, o ITNC, também bacana, tem um pessoal... Então, assim, digamos assim, um leigo, um jovem, se ele quiser chegar lá na Metrópole Digital, pessoal, tem interesse em participar em algum curso e tal, então ele consegue aprender? Consegue, ele vai participar de um processo seletivo que está abrindo direto, que abre 200 vagas, aí às vezes tem 300 inscritos, não é uma concorrência alta. E aí ele consegue entrar e cursar mesmo e vai sair formado em analista de sistema, teoria, análise e desenvolvimento de empregado em minutos. Empregado em minutos. Meu amigo já foi. Eu tava olhando aí o tempinho, falta 1 minuto, rapaz, para terminar nosso programa. Queria lhe parabenizar mais uma vez. Obrigado. Acho que foi enriquecedor. Acho que você é uma pessoa de casa. Então, pessoal, veja toda a parte de riqueza que a gente falou hoje aqui. Falamos de muita coisa bacana. Falou inclusive aqui de dinheiro, falou de renda extra, de emprego, de empreendedorismo, tecnologia. Então, um pouco disso aí também. No programa passado a gente falou aqui de evento, de casamento, de cerimonial. E estamos aqui falando de tecnologia. Acho que o Realmente Cast é isso. Essa diversidade, entretenimento com um pouco de conhecimento e vice-versa. Então estamos aqui. Pessoal, 22 horas, quinta-feira, aqui na TV Futuro, estamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever também no canal do YouTube. Então, sexta-feira, meio-dia, sai lá também, para você assistir de qualquer lugar do mundo, você pode assistir, beleza? Valeu! Realmente Cast. Oferecimento Bioextratos Cosméticos Naturais e Wise, agente autônomo de investimentos contratada ao BTG Pactual.